das coisas mais importantes para todos os habitantes desse planeta é o ambiente onde ele vive. Vocês veem uma beleza fantástica nessa foto. Essa foto é de um grande bioma brasileiro. Essa é uma foto típica do Cerrado, com as suas árvores tortas, com a sua fauna, com a sua flora, com o seu solo. O mundo está composto de muitos biomas. Um dos biomas mais lindos que existe e que está em menor escala no Brasil é o famoso Pampa. No entanto, o Pampa é quase 2/3 da Argentina, do Uruguai quase todo. A beleza do Pampa. Nós aqui no Sul costumamos dizer que o Pampa é o nosso segundo coração. Qual a importância desse bioma para a nossa cultura, para a nossa maneira de ser, nossa forma de ver a vida? Todos conhecem. Esse bioma é a Mata Atlântica. Essa Mata Atlântica que está em toda a costa brasileira. É belíssimo. E essa cidade é uma das cidades mais belas do mundo, mais famosas por sua beleza. Quando nós falamos em Pantanal Mato-Grossense, é um outro bioma, com muita água, muitíssima vida. Vida, bioma, meio onde está a vida. Isso é o bioma do Nordeste, o sertanejo fica feliz quando encontra. Isso é a Caatinga, esse é o famoso Raso da Catarina. E essa é a nossa querida floresta amazônica, reino das águas, reinos da natureza. Mas por que começo a falar de bioma, se eu sou um pobre agrônomo? É que nós temos que conversar muito sobre coisas importantes. Não há agricultura na natureza. A agricultura, normalmente, nós fazemos ela sobre um bioma. Para que exista um bioma, são necessárias somente 3 coisas: minerais, micróbios e o acúmulo de vida. Esse metabolismo da vida que faz com que surja, acumule matéria orgânica. Ali as formas de vida vão ser fantásticas. Vocês veem um M elevado à 3ª potência. Ao lado vem a foto de 2 bebês. São gêmeos. São bebês gêmeos que estão buscando seu segundo alimento. Eles usam um instrumento muito estranho, um alarme. Quando choram, é sinal que têm fome. E é interessante isso. Nós, quando vemos isso, lembramos, o segundo alimento do bebê é o leite materno. Depois, ele será obrigado a comer durante toda a sua vida os alimentos que nós tiramos do bioma, da natureza. Não há agricultura na natureza. A agricultura é uma necessidade, e essa necessidade ultrasocial entre os humanos é conseguida. Quando vocês veem o quadro ao lado, um quadro belíssimo, Giuseppe Arcimboldo, em 1516, vocês vão entender a importância desse alimento e como o bioma é transformado, e às vezes é transformado de uma forma que nós temos que explicar isso em um encontro de camponeses. Essas crianças já não têm mais leite materno, precisam comer. Então vamos ver a função do camponês em produzir esse alimento, preservar a terra, preservar o bioma e manter isso em harmonia, em equilíbrio da sua cidadania. Por isso agora vocês veem uma coisa interessante. Vocês veem o que nós já explicamos em outras vezes. O Sol com o seu magnetismo, que irradia energia para essa semente, essa planta de milho crescer. Vocês veem aqui embaixo uma pedra. Essa pedra que depois os minerais e a matéria orgânica. Tudo isso está no bioma. Mas na agricultura tem mais que isso. Tem as mãos camponesas que preparam essa matéria orgânica para ela render ao máximo, com saúde, para preservar o ambiente, preservar a agricultura.
e trazer saúde ao solo. Em cima vocês veem a paisagem da natureza, nós chamamos de mística espiritual da natureza. E ali vocês veem uma vovó curando sua neta que se feriu. E essa é a parte mais importante, porque a avó está usando sua sabedoria, assim como o camponês usa sua sabedoria na produção, a avó usa a sabedoria para curar, para recuperar a saúde. Então, nós trabalhamos sempre com M elevado à sétima potência, do antropógeno. Porque o M elevado à terceira potência é a matéria orgânica no bioma. Quando o M está na sétima potência, é 4 vezes a participação do camponês na produção do alimento físico para o corpo, na produção da cultura e da arte, na produção do alimento espiritual. É importante nós percebermos isso quando trabalhamos e aprendemos com os camponeses sua sabedoria. Vocês veem, então, um cromatograma. E esse cromatograma é muito parecido. É um círculozinho branco de papel que vai sofrer um tratamento. Vocês vão ver com óleo virício. E aqui vocês veem Sua Santidade, o Papa Francisco, e nas mãos ele tem uma hóstia. Uma hóstia é o alimento espiritual de religiões. É importante porque, quando nós mostramos um cromatograma, o cromatograma é muito parecido com uma hóstia. E ele revela, o próprio agricultor revela a saúde que está no seu solo. Aquela saúde invisível que não sai nos análises de laboratórios. Aquela saúde que vê todos os M's que estão em harmonia e equilíbrio em aquele solo. Isso é de uma beleza fantástica. Nós não vamos ser profanos e dizer que o cromatograma é como uma hóstia. Não. Ele é um instrumento que o agricultor tem ele, de forma barata, eficiente e organizativa, para ele se organizar e transformar aquilo na saúde do seu solo, que protege aqueles bebês no peito ou que deixaram o peito. Aquela saúde que protege o solo e que permite não usar venenos para preservar biomas, para construir uma nova realidade. Então, voltamos a Francisco e vocês vão entender. Porque para nós é extremamente importante que camponeses saibam fazer cromatogramas. Por que consumidores hoje em toda a Europa começam a exigir cromatogramas para garantir a sua saúde e preservar a identidade do agricultor que produz para ele. Essa identidade do agricultor que produz para ele, esse vínculo ético, esse vínculo espiritual, é a coisa mais importante para nós. Agora, sem profanação ou sacrilégio, nós podemos dizer, o cromatograma é a hóstia que mostra a saúde do solo. Por isso, quando uma criança chora, nós devemos dizer, ele está vivo, ele é espírito. O solo está chorando, deve recuperar a sua saúde, deve recuperar a sua vida. E essa é a função de todo camponês. Garantir o alimento de qualidade para todos. O que é a cromatografia de solo de Pfeiffer? É uma análise de solo integral que permite o diagnóstico e acompanha seu tratamento de forma autointerpretativa pelo próprio agricultor. A cromatografia de solo permite de forma rápida, fácil e barata uma leitura pelo próprio agricultor da situação de seu solo. É possível saber se um determinado mineral está em harmonia com a matéria orgânica, pH, biodiversidade de micro-organismo ou grau de oxidação, redução de enzimas, vitaminas e proteínas, e como se pode alterar positivamente a situação encontrada para alcançar esta meta. Busca-se com o cromatograma a leitura da vida, ou melhor, da qualidade de vida do solo. Em determinado momento, isto é facilmente visualizado em um cromatograma, através da harmonia de cores e desenhos entre todos os diferentes componentes mineral, orgânico, energético, eletromagnético do solo. A seguir, veremos a lista de materiais
necessários para o desenvolvimento da técnica. A preparação, a amostra do solo. Ao recolher a amostra de aproximadamente 250 gramas, seja individual ou para mistura, para total representatividade e de acordo ao cultivo, da superfície até 80 cm de profundidade. A identificação do local de extração e da amostra é parte importante, principalmente quando retirada as diferentes profundidades para análise de perfil de qualidade do solo para evitar confusão. Lembrete, seja uma amostra individual ou resultado de misturas, o secado da mesma sobre um papel limpo deve ser à sombra, peneirado, repetido, acelera o processo do secado. O processo de peneiramento elimina os restos de raízes, pedras, folhas, restos de palha, facilitando o trabalho. Feito o processo de peneiramento, com o auxílio de um morteiro ou um almofariz, esse solo deve ser esmagado, diminuindo o tamanho das partículas. Um cuidado importante a se ter é de não fazer esse processo de forma rápida, o que pode ocasionar elevação de temperatura e prejudicar o trabalho desenvolvido. Elaborada a moagem do solo, novamente iremos peneirar, utilizando uma meia calça velha ou um pano de voal, resultando em 5 gramas de solo. Para armazenar esse solo, utilizamos um pote plástico de no mínimo 100 gramas. Por fim, está pronta a nossa amostra. Para a elaboração da solução extratora, deve-se pesar 10 gramas de soda cáustica e levar a 1000 ml com água da chuva ou destilada. Identificar como solução de soda cáustica a 1%. Colocar símbolo de risco e perigo. Guardar fora do alcance de crianças e ignorante. Esta solução tem validade por muito tempo e permite fazer 20 análises. Feita a solução extratora, agora iremos fazer o preparo da solução da amostra de solo para análise. Colocar as 5 gramas de amostra pesada anteriormente dentro de um copo plástico e agregar 50 ml de solução extratora. Para misturar a solução e fazer a extração total da vida do solo, é necessário mover o vaso de forma circular, 6 vezes para a direita, seguidas de 6 vezes para a esquerda, devendo ser repetidas 6 vezes, cada conjunto direita e esquerda. Com isso, as partículas chocam e a extração é completa. Feita a primeira agitação, é necessário deixar descansar 15 minutos e repetir novamente. Agora, deixar descansar durante 60 minutos e repetir novamente, deixando descansar 6 horas. Nessa solução é feita a análise, por isso não se pode mover mais a amostra, pois as argilas e limos, se suspensos, impedem uma boa ao tapar os poros do papel no cromatograma. Agora iremos aprender como fazer o preparo do papel filtro para impregnação. Primeiro passo, devemos encontrar o centro do papel filtro circular e fazer um molde. Dobrando o papel circular pela metade, temos um diâmetro, e depois na outra metade temos o outro diâmetro. Onde se cruza o diâmetro é o centro do papel. Marca-se o centro perfurando com uma agulha de seringa. Com a régua se marca a distância de 4 e 6 centímetros do centro e também se perfura com agulha. É importante destacar que somente o molde deve ser dobrado. Debaixo do molde colocamos as folhas que vão ser perfuradas e que não podem ser dobradas ou sujas. Com uma punção de couro, perfuramos no centro para facilitar a inserção do canudo na impregnação. Agora iremos aprender a preparar o canudinho de papel filtro para o transporte da solução de impregnação. Com o molde, marcar os 2 eixos perpendiculares e com um lápis traçá-los. Partindo do centro, marcar com a ponta do lápis a cada 2 cm nos 4 sentidos e depois quadriculá-los. Com a tesoura, eliminar os quadrículas que não estejam inteiros. Cada quadrado de 2 cm por 2 cm é enrolado pelo seu lado, de acordo com o vídeo. Agora iremos preparar a solução reveladora, ao qual consiste em pesar 0,5 gramas de nitrato de prata e levar a 100 ml com água da chuva ou destilada. Para armazenar,
é necessário guardar em frasco de vidro cor caramelo, protegido da luz direta e calor. Esta solução tem validade de alguns dias e permite impregnar 70 folhas de papel filtro. Observação: identificar com símbolo de risco e perigo. O nitrato de prata é sensível à luminosidade, portanto é importante manusear com pouca luminosidade. Impregnação do papel com a solução reveladora. Colocar a placa de plástico dentro da placa maior e enchê-la até a metade com a solução de nitrato de prata, com cuidado para não molhar as bordas. O papel filtro a ser impregnado, agarrado pela borda, se coloca sobre a solução de nitrato de prata, para que a solução acenda pelo canudinho e impregne o papel até 1 milímetros antes da primeira perfuração, a de 4 centímetros. Quando se retira o papel bem horizontal e imediatamente se puxa o tubo para baixo, bem vertical, com cuidado para não aumentar o tamanho do buraco. O canudinho usado é jogado no lixo e a mão imediatamente limpa para não contaminar a folha impregnada. O vídeo a seguir demonstra como é feito o processo. É importante que nesse momento tenhamos cuidado para não ejetar a solução extraída pela seringa, pois isso pode movimentar as partículas de solo, comprometendo todo o trabalho. Ao chegar aos 6 centímetros, retirar da solução e retirar o canudinho e colocar sobre uma bancada limpa para secar. Depois de seco, expor o cromatograma indiretamente à luz solar para ser revelado lentamente, o que pode tardar até 10 dias. Interpretação. O maior problema na interpretação dos cromatogramas é que os agricultores, técnicos e cientistas foram acostumados aos números nas análises químicas, NPK e oligoelementos, após a incineração das amostras, sem levar em conta o metabolismo do solo vivo, disponibilidade e eficiência, solubilidade, concentração, constância e qualidade biológica dos nutrientes. A preocupação é só com as quantidades isoladas, e não com qualidade e harmonia do metabolismo, estrutura e saúde do solo. Lembrem, um corpo se divide em 3 partes, também um cromatograma. Não adianta no corpo se ter uma boa cabeça, bom tronco ou bons membros separados do resto. É a harmonia no todo que importa, pois permite reações integrais para a saúde e produtividade. A interpretação é simples. Um cromatograma se divide em 3 zonas de interpretação: a zona central, a zona intermediária e a zona externa. Na zona central, consiste na indicação das condições de desenvolvimento das atividades fermentativas microbiológicas, com formas desde a ausência da zona, as cores que variam do preto mínimo, metabolismo microbiano aeróbico e a máxima fermentação anaeróbica, ao prata, maior plenitude no metabolismo microbiano, aeróbico e harmonia estrutural.
Na zona intermediária, indica as condições de desenvolvimento mineral, desde um círculo linear, membrana inorgânica sem vida, até total integração com as outras zonas. Suas cores variam do mínimo no preto ao máximo no ouro e laranja. Na zona externa ou periférica é a zona das proteínas, enzimas e vitaminas, desde a ausência da zona até sua forma largo e cores que variam do castanho escuro até ao prata. Para facilitar a interpretação, Sebastião Pinheiro indica o uso do semáforo, que indica verde para o bom, amarelo para o suficiente e o vermelho para a deficiência de nutrientes.